Você já ouviu falar sobre energia solar fotovoltaica, mas ainda tem dúvidas se ela pode ser a solução para o seu prédio. Então fique até o final desse vídeo e descubra. Então, para você que ainda não tinha conhecimento, a energia solar fotovoltaica pode ser integrada aos mais variados tipos de cenário, estruturas e locais de instalação, como esse é o caso, onde a gente está finalizando a instalação em um prédio. E como vocês podem ver, pessoal, esse prédio aqui ele possui o telhado do tipo fibrocimento, porém vão existir prédios que têm telhado do tipo metálico, tem prédios que têm apenas uma laje, então a gente precisa utilizar um outro tipo de estrutura para fazer a instalação. Mas o fato principal é, em qualquer cenário a gente consegue fazer essa instalação. Lógico, existe um trabalho técnico de engenharia para validar essas informações e garantir uma eficiência para o seu sistema de energia solar fotovoltaico. Mas em todos os casos a gente consegue fazer essa instalação. Uma outra dúvida que acaba sendo bem comum é: esses módulos estão aqui gerando energia, mas quem que vai sentir essa economia no bolso? É o morador de cada um dos apartamentos ou é o próprio condomínio? Bem, aqui é interessante que a gente tem esses dois casos. Primeiro caso, esses módulos que vocês estão vendo aqui foi instalado no telhado comum do prédio, tá? Então é pertencente ao condomínio esse telhado. Então toda a energia gerada aqui pelos módulos abastece a área comum do prédio. Porém, eu vou mostrar para vocês, a gente tem telhados de coberturas do último apartamento aqui que tem um telhado à parte. Nesse caso em específico, os moradores desses últimos apartamentos conseguiram utilizar o próprio telhado deles para fazer a instalação de energia solar e poder economizar no próprio bolso. Então, esse é um case muito interessante que a gente conseguiu unir as duas propostas. A primeira, para a gente abastecer a área comum do prédio, e a segunda, para os moradores das coberturas sentirem economia no próprio bolso. Então, sim, é possível gerar energia em um prédio tanto para a área comum do prédio, como também para o morador, em alguns casos específicos, que daí vai depender um pouco também da norma da assembleia do seu condomínio. Perfeito, Matheus, eu já entendi então que eu posso instalar o sistema fotovoltaico no meu prédio e eu posso economizar tanto para a área comum do condomínio, como também de forma particular para alguns apartamentos em algumas situações específicas. Perfeito, mas como que eu valido um orçamento, como que eu sei que esse orçamento é perfeito para o meu caso, sendo que existem várias empresas me oferecendo propostas de energia solar? E o primeiro ponto para a gente avaliar se foi uma proposta personalizada para você ou não é entender se o profissional que te apresentou isso trouxe o time dele de engenharia a campo para estudar o local de instalação. Se ele avaliou o layout ideal para você, avaliou a estrutura do seu telhado, se ela comporta ou precisa de algum tipo de reforço, se é um telhado de fibrocimento, se é um telhado metálico, se eu vou precisar de uma estrutura laje, quais são os objetos que podem gerar sombra nesse meu sistema fotovoltaico, como por exemplo, atrás aqui de vocês possui uma caixa d'água e ela pode ou não gerar sombras. Então qual que é o impacto dessa caixa d'água para o meu sistema fotovoltaico? O quanto de eficiência eu estou perdendo por ter essa caixa d'água? O que eu posso melhorar no meu layout aqui para melhorar a eficiência do meu sistema? São todos pontos analisados antes do cliente assinar o contrato, para ele ter a segurança do que ele está contratando vai ser condizente com o que vai ser entregue para ele. Ponto número 2, os materiais que estão me ofertando são os ideais para mim? E por que eu estou falando sobre isso? Aqui, por exemplo, nessa situação, a gente está próximo do mar e o que acontece? O ambiente é altamente agressivo com os componentes do meu sistema. Então eu preciso me certificar que meus equipamentos podem operar nessa região e possuem os devidos certificados. Por exemplo, a gente está trabalhando aqui com os inversores da Sungrow. O que acontece? Os inversores da Sungrow possuem a certificação C5 para trabalhar em ambientes abrasivos. Outros locais, por exemplo, que vão necessitar de uma certificação C5. Uma indústria química, algum ambiente que possui algum material químico altamente corrosivo. Além disso, a estrutura, ela é de alumínio, qual que é o tipo de estrutura que eu estou trabalhando, os módulos, tá? Eles possuem certificações.
Então é muito importante a gente ficar atento se ele possui o certificado PV Model, se ele possui classificação Tier 1, o que significa essas classificações. Depois eu vou colocar aqui um vídeo apenas explicando sobre essas certificações para vocês ficarem por dentro o que cada uma informa e qual que é o benefício de você comprar um módulo com essas certificações. Então a gente precisa entender a necessidade do cliente para poder entregar a melhor solução possível. Então um profissional precisa conhecer a sua necessidade, as características do seu ambiente de instalação para poder te propor a melhor solução. Ponto número 3. Foi apresentado para você um relatório de geração do seu sistema solar fotovoltaico? Se esse nome ficou confuso, eu vou te explicar o que isso significa. Antes da gente realizar a instalação do seu sistema, a gente precisa confirmar se a geração prometida vai ser a geração entregue pelo seu sistema. E como que a gente faz isso? É uma fórmula mágica? É um Excel que a gente preenche? Não. A gente precisa passar por um software de referência internacional para a gente poder garantir para você que o seu sistema vai gerar aquela energia. Isso acaba sendo uma garantia tanto da empresa que está ali vendendo o sistema, quanto sua também, de poder ter a certeza de que aquele número de módulos, 10, 15, 20, 30, vai te entregar aquela geração. Isso porque, dependendo do seu local de instalação, o seu sistema pode gerar mais ou menos. Isso vai depender da sua localidade, se você está numa região litorânea, se você está no centro-oeste, se você está lá para o norte, para o sul do Brasil. Cada cidade, cada coordenada geográfica possui um índice solarimétrico. E além disso, existem pontos que são únicos do seu projeto, como é o caso daqui, onde a gente tem pontos de sombreamento causados pela própria caixa d'água. E a gente precisa validar qual que é essa interferência para a geração do meu sistema. Se eu simplesmente jogar numa tabela de Excel, numa formulinha básica ali, para saber o quanto que vai gerar, com certeza a gente não vai conseguir ser efetivo e apresentar a geração que o sistema vai entregar para o cliente. A partir de agora, então, você já sabe que é possível sim instalar sistemas fotovoltaicos em prédios e já sabe também que é possível gerar economia tanto para o prédio, para a área comum do prédio, como também para os moradores. E além disso, agora você também é capaz de avaliar as propostas e tomar a melhor decisão com fundamentos técnicos. Se você gostou desse vídeo, ele foi importante para você, quer mais conteúdos como esse, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se está com mais alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente faz um vídeo para esclarecer a sua dúvida.